Bem-vindos ao podcast Entre Livros e Palavras. Aqui vamos explorar o universo literário brasileiro, com suas histórias envolventes, personagens marcantes e autores geniais que ajudaram a moldar a cultura do nosso país. Vamos viajar pelas páginas desses livros que tanto nos emocionam e nos fazem refletir sobre a vida. Então, junte-se a nós nessa jornada literária e vamos descobrir juntos o que há de mais fascinante na literatura brasileira. Este é o podcast Palavras Brasileiras. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao podcast Entre Livros e Palavras. Hoje vamos falar sobre o livro Uma Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo. Esse livro é uma das obras mais importantes do romantismo brasileiro e tem muitos aspectos interessantes para explorar. Para começar, vamos falar um pouco sobre o autor. Álvares de Azevedo foi um escritor brasileiro do século XIX, que nasceu em São Paulo em 1831 e faleceu precocemente aos 21 anos de idade, pois no ano de 1852, passando as férias com sua família no Rio de Janeiro, sofreu um acidente a cavalo, que lhe provocou um abscesso na fossa ilíaca. A dolorosa operação em que se submeteu por conta do abscesso resultou em sepse e faleceu às 5 da tarde do dia 25 de abril de 1852, no domingo da ressurreição. Ele é considerado um dos principais representantes do romantismo brasileiro, e sua obra é conhecida por abordar temas como a morte, a solidão e a angústia existencial. Agora vamos falar um pouco sobre o contexto histórico em que o livro foi escrito. Uma Noite na Taverna foi publicado em 1855, durante o período em que o romantismo brasileiro estava em pleno desenvolvimento. Nessa época, o Brasil passava por um momento de intensa transformação social e política, com a chegada da família real portuguesa e a consequência de abertura dos portos. Mas vamos ao que interessa, o livro em si. Uma Noite na Taverna é uma coletânea de contos que se passa em uma taverna, onde um grupo de amigos se reúne para beber e contar histórias. Cada conto é narrado por um dos personagens da taverna, e todos têm em comum o fato de abordarem temas macabros, violentos e eróticos. A primeira história, Lara, conta a história de um jovem que se apaixona por uma mulher misteriosa que acaba por levá-lo à morte. A segunda história, A Morte do Lidador, narra a história de um jovem que, após ser desafiado para um duelo, acaba sendo morto pelo adversário. A terceira história, O Garatuja, é sobre um jovem que acaba se envolvendo com uma cortesã e, ao descobrir sua condição, se mata. A quinta história, O Anjo Rafael, é sobre um jovem que acaba por fazer um pacto com um demônio, que lhe concede riquezas e poder, mas acaba por levá-lo à morte. A última história, Noite na Taverna, narra a história de um grupo de amigos que, após uma noite de excessos, acabam por se tornar vítimas de criaturas sobrenaturais. O livro é marcado pela atmosfera sombria e pela abordagem de temas considerados tabus na época, como a sexualidade e a morte. Para ilustrar um pouco essa linguagem poética, vamos ler um trecho da obra. Todos os dias morre um pouco em nós, e é morto quem em nós morre, porque em cada dia mais morto está o que antes morreu. Além da linguagem dos temas, os personagens de Uma Noite na Taverna também são muito marcantes. Temos, por exemplo, o protagonista, um jovem poeta que se apaixona por uma prostituta e acaba se envolvendo em uma trama macabra. Também temos a figura do vampiro, que surge em um dos contos como um ser sedutor e perigoso. Mas qual a importância dessa obra? Uma Noite na Taverna é considerado um dos marcos do romantismo brasileiro, por trazer à tona temas até então pouco explorados pela literatura nacional.
Além disso, a obra também é importante por sua influência na literatura brasileira posterior, inspirando autores como Machado de Assis e João do Rio. Vamos falar de algumas curiosidades sobre a obra. Uma delas é que Uma Noite na Taverna foi escrita em um período muito curto de tempo, durante uma viagem de Álvares Azevedo ao interior de São Paulo. Para quem não conhece Uma Noite na Taverna, é uma obra do escritor brasileiro Álvares de Azevedo, publicada em 1855. O livro é composto por 7 contos que se passam em uma taverna, onde um grupo de amigos se reúne para contar uma histórias macabras e sobrenaturais. Cada conto de Uma Noite na Taverna é uma história independente, mas todas elas compartilham de um clima de mistério e terror, além de abordagens de tema como amor, morte e desejo. Um dos contos mais conhecidos é A Morte do Lidador, que conta a história de um duelo mortal entre dois amigos, motivados por uma mulher. Outro fato interessante é que o livro foi muito mal recebido pelas críticas quando foi lançado, devido ao seu conteúdo considerado imoral e ao seu estilo gótico e sombrio. No entanto, ao longo dos anos, a obra foi ganhando mais reconhecimento e hoje é considerado um clássico da literatura brasileira. Se você gosta de histórias de terror e mistério, Uma Noite na Taverna é uma leitura obrigatória. Esse livro é uma das obras mais importantes do romantismo brasileiro e é considerado um clássico da literatura nacional. Ao ler Uma Noite na Caverna, somos transportados para um universo sombrio e misterioso, onde a paixão e a morte se entrelaçam em histórias de amor e traição. Os personagens que frequentam a taverna são todos homens com personalidades distintas e histórias próprias, que são contadas ao longo do livro. Cada uma dessas histórias é repleta de elementos sobrenaturais e macabros, que criam um clima de suspense e mistério na narrativa. Uma das coisas que mais me chamou a atenção em Uma Noite na Taverna foi a habilidade de Álvares de Azevedo em capturar a angústia e a desilusão de uma geração inteira. Os personagens do livro são jovens que questionam as convenções sociais e morais da época e que estão em busca de um sentido para suas vidas, em um mundo que lhes parece vazio e sem sentido. Além disso, Uma Noite na Taverna é uma obra que representa uma ruptura com a tradição literária do Brasil, ao apresentar uma narrativa sombria e pessimista. É um livro que desafia as convenções e os valores da sociedade em que foi escrito, o que influenciou muitos escritores posteriores, como Machado de Assis e João Guimarães Rosa. Espero que tenha gostado das curiosidades que compartilhamos hoje e que tenham aprendido um pouco mais sobre Uma Noite na Taverna. Até a próxima edição do nosso podcast Entre Livros e Palavras. Deixe seu feedback sobre o nosso podcast. E agora vamos aos créditos. Roteiro: Sara Bianca. Vozes: Dene Ribeiro, Elane Ribeiro Borges, Felipe Humberto, Sally Nicola Duarte, Lucas Emanuel, Ana Luísa. Divulgação: Gustavo Rossato.